Me conta, você conhece alguém que mesmo comendo pouco não consegue emagrecer? Ou você é essa pessoa que, apesar de tentar comer em menor quantidade, não consegue ativar a perda de peso? Isso acontece pois para emagrecer não basta comer pouco, pois a questão é que o nosso corpo simplesmente não foi programado para emagrecer. Quando estamos ingerindo muito menos energia do que precisamos, como mecanismo de sobrevivência, o nosso metabolismo desacelera, a fim de economizar energia para manter as nossas funções vitais. E assim, com o metabolismo mais desacelerado, fica cada vez mais difícil emagrecer. Nesse vídeo, eu vou explicar o que é metabolismo, quais fatores influenciam nele e ao final vou te dar 6 passos para você poder acelerar o seu metabolismo e emagrecer com saúde. Imperdível, hein? Gostou desse tema? Então já deixa a sua curtida, se inscreve no canal e fica comigo depois da vinheta. O nosso corpo nunca para por completo. Ele está constantemente gastando energia para realizar as funções essenciais à nossa sobrevivência. As batidas do coração, a respiração, a digestão dos alimentos, nossas movimentações, tudo isso faz com que o nosso organismo gaste calorias. O metabolismo é o conjunto das reações químicas, físicas e biológicas que acontecem dentro do nosso corpo para a liberação de energia para mantê-lo vivo. Existe um mínimo de energia que o nosso corpo precisa para manter as suas funções vitais, mesmo no repouso aqui sentada, como por exemplo a respiração, os batimentos do coração, a circulação sanguínea, o crescimento celular, a regulação da nossa temperatura corporal. Essa energia é chamada de taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal pode ser estimada pela calorimetria direta, que mede a quantidade de calor produzida pelo nosso corpo, ou pela calorimetria indireta, a partir da estimativa do consumo de oxigênio e excreção de gás carbônico. Existem algumas clínicas especializadas que fazem essa medição. A medição da taxa metabólica basal deve ser feita logo após acordar, em condições de jejum de 10 a 12 horas, repouso físico, mental e em ambiente tranquilo, com controle de temperatura, iluminação e sem ruído. Existe também a chamada taxa metabólica de repouso, que pode ser feita em qualquer horário do dia, depois de um repouso de no mínimo 30 minutos, para neutralizar a atividade física exercida até o local do exame e um intervalo de no mínimo 4 horas da última refeição. A taxa metabólica de repouso é cerca de 10% mais elevada do que a taxa metabólica basal, devido ao efeito térmico dos alimentos, que é a energia gasta para a digestão dos alimentos e a influência da atividade física, mesmo que tenha sido mínima. Existem pessoas que possuem uma menor taxa metabólica basal, tendo o metabolismo mais lento e assim uma maior dificuldade para emagrecer, já que possuem uma menor eficiência da queima de energia proveniente da gordura e do carboidrato estocado no corpo. Enquanto outras pessoas possuem um metabolismo mais acelerado, mais rápido, gastam mais energia para manter as suas funções orgânicas e não engordam com facilidade. Vários fatores podem interferir no nosso metabolismo e dessa forma na velocidade de geração de energia, no gasto calórico e no nosso peso corporal. E eu vou exemplificar alguns. O primeiro é o clima e a temperatura corporal. Pessoas que vivem em regiões tropicais tendem a apresentar valores menores de taxa metabólica basal em relação às que vivem em clima temperado, mais frio, já que é preciso de energia para manter o corpo aquecido. Segundo fator são os níveis hormonais. Os hormônios também influenciam na taxa metabólica basal, principalmente os hormônios tireoidianos, tá? Os hormônios tireoidianos, eles têm um efeito significativo de aumento da taxa metabólica basal. Terceiro fator é o estado de saúde. Febre, doenças, lesões podem aumentar a taxa metabólica de repouso em 2 vezes. Quarto fator é o tamanho do corpo. A taxa metabólica aumenta com o aumento do peso, da altura e da área de superfície corporal. Então, pessoas mais baixinhas tendem a ter uma taxa metabólica basal menor. Quinto fator, composição corporal. O tecido muscular, ele apresenta uma maior atividade metabólica que o tecido adiposo ou as células de gordura. Dessa forma, à medida que a massa muscular aumenta, a taxa metabólica também aumenta. Eu considero que esse é o fator mais importante de influência no metabolismo, já que podemos manipulá-lo a nosso favor para acelerar o nosso metabolismo. Sexto fator é o sexo. Muitas mulheres que vêm ao meu consultório se queixam que o marido,
emagrece muito mais rápido do que elas. Isso ocorre pois, em geral, as mulheres apresentam uma menor taxa metabólica basal ou um metabolismo mais lento quando comparado aos homens. A taxa metabólica basal é, em média, 5 a 10% menor nas mulheres do que nos homens. Provavelmente, isso se dá pelo fato das mulheres geralmente apresentarem uma menor massa muscular do que os homens de tamanho similar. Sétimo fator é a idade. A taxa metabólica basal diminui com o envelhecimento. Sabemos que o envelhecimento leva à perda de massa muscular. E a diminuição da massa muscular resulta em um declínio de 0 a 3% ao ano da taxa metabólica basal após os 30 anos de idade. Então, perder músculos e ter um metabolismo mais lento faz parte do nosso processo natural de envelhecimento. Contudo, podemos evitar isso, ou pelo menos lentificar esse processo natural pelo treinamento de força durante a vida adulta combinado com uma alimentação adequada. A boa notícia é que o nosso metabolismo não é algo imutável. Dependendo das circunstâncias às quais nós o submetemos, ele pode acelerar ou desacelerar. Então, o segredo para se atingir e manter um peso saudável é ajustar a nossa alimentação ao nosso metabolismo. Então agora eu vou falar de 6 estratégias que você pode fazer para acelerar o metabolismo e assim melhorar a eficiência de queima de energia do corpo e emagrecer com saúde. Vamos lá? Primeiro é fazer exercícios de alta intensidade. Exercícios físicos de alta intensidade de qualquer modalidade aumentam o nosso gasto calórico e a eficiência de geração de energia. O segundo é fazer exercícios que promovam a hipertrofia muscular, o ganho de massa muscular, como musculação, crossfit, treino funcional, lutas. Os nossos músculos, como eu já falei, gastam muita energia para se manterem em funcionamento. Então, aumentar a massa muscular ajuda a acelerar o metabolismo. Terceiro passo é aumentar o consumo de proteína e distribuí-la em diferentes refeições. Isso é uma maneira da gente acelerar o metabolismo. Os alimentos proteicos demoram mais para serem digeridos e isso requer um maior gasto energético. Além disso, o uso aumentado de proteína é interessante no processo de emagrecimento, pois gera maior sensação de saciedade. O quarto passo é aumentar a ingestão de água. A água leva a termogênese induzida pela água. Essa eu considero que é a maneira mais fácil de elevar a taxa metabólica basal. Para saber a quantidade mínima de água que você deve ingerir, pega aí uma calculadora. Coloca o seu peso e multiplique por 35. A esse resultado, acrescente 500 ml de água, pelo menos por hora de atividade física que você fizer. Uma mulher, então, que pesa 60 quilos deve beber, no mínimo, 2.100 ml de água, ou seja, 2,1 litros por dia, mais 500 ml de água por hora de atividade física. Esse é o mínimo de água para manter o funcionamento dos seus órgãos, tecidos e células adequadamente. Mas se você quiser acelerar o seu metabolismo, você pode elevar essa quantidade de água para 50 ml por quilo de peso. Então, nesse caso, você vai multiplicar o seu peso por 50. No caso de uma mulher com 60 quilos, ela pode tomar 3 litros de água por dia, mais até 1 litro de água por hora de atividade física. O quinto passo: consumir café e bebidas cafeinadas, como, por exemplo, chá preto, chá verde e bebidas energéticas. Estudos controlados mostram que beber bebidas cafeinadas pode acelerar temporariamente o metabolismo em 3 a 11%. E o sexto passo é dormir bem. Estudos mostram que a insônia, a restrição de sono e o sono quebrado desacelera o metabolismo. Então, uma forma de acelerar o metabolismo é garantir uma boa noite de sono, que em geral deve ser de 7 a 9 horas. Qual desses passos você está precisando focar mais? Me conta aqui nos comentários. E não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.